Na busca por prazer, a nossa imaginação pode ser tão ou mais eficaz do que os estímulos que a gente recebe no corpo durante o sexo ou a masturbação. É a nossa capacidade de pensar nas mais variadas sacanagens que nos permite gozar mesmo quando a realidade não colabora. Sabe aquele papai e mamãe de sempre, aquela pegada frouxa ou quando o vibrador descarrega? Então, para a psiquiatra Ellen Kaplan, uma renomada pesquisadora da sexualidade humana, o prazer sexual é o resultado de 2 Fs, fantasia e fricção. Mas você sabe o que te excita? E o que te excita também te envergonha ou traz algum tipo de culpa? Ou você consegue compartilhar de boa com quem você transa? O que você toparia se alguém pedisse e o que te deixaria chocada? Chega mais que esse é o Preliminares Podcast, com conversas essenciais para o prazer. Oi, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do Projeto Afrodite, da Unifesp. Oi, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista em formação, assim como a Carol. Vamos lá, Carol, o tema de hoje é fantasias sexuais. E eu quero começar conversando aqui com você o que acontece na nossa mente, né? Quando a gente começa a elaborar uma fantasia, né? E como é que ela vai despertar, vai ser o gatilho para o nosso tesão, né? Aquilo que a gente vai sentir também no corpo, para a nossa excitação e para chegar ao orgasmo. Então, qual que é a importância da fantasia? A fantasia é um dos principais motores da sexualidade. É ela que vai estimular aquela produção de dopamina, né? Que a gente já tanto conversou aqui, que vai ocasionar resposta fisiológica de excitação no corpo. Então, quando você sai ali do seu padrão e começa a ver, pensar, assistir coisas diferentes, aquilo desperta algo novo. E o desejo sexual, a sexualidade em si, ele se alimenta dessas fantasias, ele se alimenta do novo, do que é diferente. Então, se a gente for pegar num relacionamento estável, em que você tem mais ou menos o mesmo script, quando você começa a alimentar aquilo com algo diferente, a coisa muda, né? É como se você tivesse sempre transando com a mesma pessoa, mas de um jeito diferente. Ou seja a fantasia que tá rolando na sua cabeça, sem você compartilhar com o outro. Você pode, por exemplo, estar transando com teu marido e pensando no Cauã Raymond, ou sei lá, né, no cara da academia, qualquer coisa do tipo. Ou pode ser essa fantasia que é construída ali a 2 mesmo, né? Exato. Ou no par. Então, sei lá, de você falar algumas coisas, ou pensa que a gente tá em tal lugar, ou fazendo de tal jeito. As 2 vão ser categorizadas como fantasias sexuais. Exatamente. E assim, a questão ali que você pontuou, né? Eu posso estar ali com a minha parceria e pensando numa pessoa diferente. Isso é um tanto polêmico, né? Porque gera ali, será que é traição? Sim. Será que eu não posso pensar em mais ninguém? Eu tenho que pensar só naquela pessoa, igual a Disney, né? Nos pregou ali, felizes para sempre. Sim, vai amar e desejar apenas uma pessoa pro resto da vida. Então, eu acho que esse é o primeiro tabu que a gente tem que quebrar. Isso é perfeitamente normal. A gente não controla a nossa mente. A gente é super, né, até saudável que você tenha outros pensamentos, que você, apesar de viver num relacionamento monogâmico, que a sua mente, ela é livre. E o mais legal, ela é só sua. Se você não quiser, você não precisa dividir essa fantasia com mais ninguém. E é importante, né, a gente ter esse espaço, a privacidade, no mínimo, dentro da nossa cabeça, né? Porque não dá pra gente querer achar que vai saber tudo que o outro tá pensando, tudo que o outro tá fantasiando, querer ter o controle sobre o outro e achar que ele deve ter o controle sobre a gente, né? Eu me lembrei de uma história que eu achei o máximo. Uma vez estava fazendo uma apresentação num chá de lingerie e uma mulher, assim, de uns 50 e poucos anos, ela falou pra mim que um dia ela teve uma conversa muito sincera sobre fantasias sexuais com o marido, com quem ela tava há muito tempo. E os filhos já tinham saído de casa e tal. E aí ela falou, olha, eu tenho muito tesão em entregador.
Eu tenho muito tesão na ideia de um desconhecido chegar na porta da minha casa e eu seduzir esse desconhecido e a gente transar aqui e depois ele vai embora, né? E aí eu achei incrível como eles transformaram essa fantasia dela em algo prático para os dois, ou seja, a fantasia de ela transar com o entregador não rolou, mas ele passou a se vestir de entregador. Olha só, o cara foi e comprou o lookzinho da calça lá do motoboy, não sei o quê. E aí ele saía de casa, tocava o interfone pra ela abrir. E o quanto ela falava, na hora que eu vi aquele homem ali, não era o meu marido, né? Era a minha fantasia sendo realizada. E o quanto ele teve essa capacidade, essa generosidade ali de entrar nisso, ao invés de ficar pensando, então agora todo entregador que vem aqui, a minha mulher quer dar pra ele, né? Ficar com ciúmes do entregador. Ficar com ciúmes do entregador, né? Então acho que tem muito a ver com a nossa habilidade, né, capacidade de comunicar o que a gente... Eu acho muito nobre quando um casal consegue ter esse tipo de conversa, né? De dizer, eu gosto disso, eu gosto daquilo, ainda que você não vá topar, eu tô aqui dividindo isso com você, né? Acho que é se colocar num lugar de muita vulnerabilidade, né? E é raro. E de intimidade com o outro. E que isso traz para o relacionamento sexual muito mais conexão. Muito mais verdade, né? Eu acho que foi genial essa saída, principalmente depois de um longo casamento, com filhos dentro de casa, né, naquele papai e mamãe tradicional, que eles puderam reinventar, que eles puderam sair, e é muito comum. Sim. Eu tenho percebido isso, de casais mais maduros, se permitindo coisas diferentes, depois que essa função de pai e mãe, que é meio quase sagrada, termina. Né? Na verdade, não termina nunca, mas assim... quando os filhos ganham mais autonomia, né? Seja saindo de casa ou mesmo estando ali ainda, você não tem aquela dependência como é uma criança pequena. É como se fosse uma permissão pra sacanagem entrar. Sim, sim, sim. Sabe? E uma pitadinha de sacanagem ajuda tanto. Você sabe que eu me lembrei agora de uma outra história também, de um casal... que essa era uma palestra para casais e eles confessaram que eles tinham criado e-mails, contas com nomes diferentes, com codinomes, e eles trocavam como se fosse uma paixão proibida, né? Então, eles falavam o que eles iam fazer. Não, mas eu sou casada. Não, mas imagina se aquele dia a gente se encontrasse no estacionamento de tal lugar. E aquilo fazia com que eles pegassem um super fogo, né? Trocando, porque tem muito isso. Acho que a gente, depois de um tempo, a gente para de alimentar para de alimentar esse repertório sexual do casal mesmo, né? Você vai naquilo que você já sabe que funciona. E muito do começo, dos começos, é a gente ir testando, né? Será que essa fantasia que o outro tem? Será que esse tipo de coisa ele gosta ou ela gosta, não gosta? E depois de um tempo a gente já tem uma formulazinha ali do que funciona e vai... Acho que é uma coisa de uma mente e um corpo preguiçosos mesmo, né? Eu acho que o casal vai se acomodando naquela rotina e aí vai virando o famoso sexo máquina de lavar roupa. Chato, mecânico, pra cumprir função e pra, graças a Deus, só semana que vem. Enquanto que a gente pode acrescentar aí uma gama tão grande de coisas. Sim. Para deixar esse relacionamento mais instigante, esse relacionamento mais emocionante, mais diferente, porque é o diferente e talvez um pouco proibido que atiça o desejo, né? O desejo não é por aquela coisa que você já tem, que você já sabe como vai ser, mas sim por algo a acontecer. Que te arrebata, que te surpreende de alguma forma. O que está por vir é o que eu desejo. Quando eu já tenho, eu não desejo mais. Isso é, aliás, um grande conceito de psicanálise, né? Total, a falta, né? Quando a gente não tem aquilo e a gente deseja, está por vir, a energia, a libido aumenta muito. Eu vou até aproveitar esse gancho aí da psicanálise para comentar aqui os dados de uma pesquisa aqui que eu achei super interessante, que levou em conta, né, 4.000 participantes. Ela foi feita pelo psicólogo Justin Lehmiller, que é autor de um livro chamado Tell Me What You Want. Então, me diga o que você deseja, o que você quer, de 2018. E aí ele descobriu que as fantasias sexuais mais comuns aí, mais populares são: 89% das pessoas gostaria de fazer sexo a 3. 74% gostaria de fazer uma orgia.
65% gostaria de sentir dor. E aí a maioria das mulheres se imagina fazendo sexo em público e os locais mais citados são escritório, parque e elevador. Então, quando você traz, por exemplo, na questão da psicanálise da falta, quando a gente vê aí que a maioria das pessoas entrevistadas gostaria de fazer sexo grupal, quer dizer, seja A3, seja uma orgia, etc., eu penso muito no desejo, né, e que também um dos outros mais citados também é o cuckold, que é quando é o fetiche do corno, quando o homem gostaria de ver a sua parceira com outro homem, enfim. O quanto você ver o outro investido de desejo, né, e sendo seduzido e conquistado por outras pessoas também não atiça, de novo, essa falta dos inícios das relações, né? Uma energia de conquista. Exato. Porque se ele tá com outro, e se ele gostar mais? E se a fulana for mais sensual, ter uma bunda mais empinada que a minha, sei lá o quê, for mais gostosa do que eu. Esse medo de perder também. O medo de perder nos injeta uma energia de conquista. Aquela energia do começo, de sedução, né? De insegurança, do não saber mesmo, né? Se a coisa vai vingar do jeito que você gostaria ou não. E outras coisas, assim, também que as fantasias vão trazer à tona, né? Então, assim, esse lance do sentir dor, que 65% das pessoas colocam, ou da submissão, ou do fazer sexo em público, essas coisas que seriam consideradas muito mais transgressões, né? Do que o sexo corretinho, do que o sexo tido como normal, o quanto tem esse apelo justamente o transgredir, aquilo que você não faz no seu dia a dia, né? É o errado, talvez, o proibido. Por que um relacionamento extraconjugal, ele é tão excitante? Porque tem muito do proibido. Tem o do esconder, o do transgredir, tem a culpa também, não estamos aqui falando da parte ruim, né? Estamos falando só da parte boa. Mas tem a culpa, tem toda essa coisa do... Ai, ninguém pode saber. Então, que deixa a coisa muito mais excitante, mais apimentada. instigante, né? Tem que ser rápido, porque tem só meia hora. E aí a rapidinha funciona super bem. Vai fazer rapidinho aí com seu marido. No dia a dia ali, né? E, Carol, você acha que essas fantasias, elas são inatas? A gente nasce com uma propensão, digamos, a querer fazer sexo grupal? Ou você acha que isso é algo que a gente vai construindo ao longo da vida a partir das referências que a gente tem? Seja a referência de pornô, seja a referência da amiga que fez, ou de uma experiência que você teve. Como que você vê isso? É construído, né? Completamente construído. Eu acho que é muito mais permitido aos homens, até porque eles já na adolescência têm muito contato com pornografia, o que, apesar de levar para um outro patamar as fantasias sexuais, também torna o sexo meio irreal. Existe até um movimento, não sei se você conhece, que fala Make Love, Not Porn. Sim, da Cindy Gallop. É muito interessante. Então, eu acho muito importante a gente diferenciar, porém, muitas vezes no pornô onde a pessoa encontra algo que excita, algo que ela gostaria de fazer. Ele amplia o repertório, né? Inclusive, para as mulheres hoje, já existe uma grande gama de assuntos, e eu gostaria de trazer o nosso nossos 50 tons de cinza aqui. Ele foi um marco, né? Você pode não gostar nem da literatura, você pode achar ruim, você pode achar uma literatura, você pode achar machista, etc. Mas é inegável que ele é um marco nessa revolução sexual moderna, né? Esse livro, aliás, eu e a Carol, acho que foi o primeiro contato que a gente teve. Foi no primeiro, né, Carol? Sim. Quando eu trabalhava na revista Época, eu recebi como é o nome? A prova do livro que estava chegando ao Brasil, 50 Tons de Cinza, ali, assim, uma madrugada. E fui incumbida de entrevistar profissionais sobre a sexualidade feminina e tal. Foi quando eu conheci a Carol. E esse livro, eu lembro que foi acho que em 2011, ele foi um marco porque a gente não considerava até então a mulher como alguém que vai em busca de algo para se excitar, né? Era muito só voltada à pornografia para o homem, né? E as mulheres
cabia um pouco, assim, realmente a imaginação, mas você não tinha muitos... De onde elas iam tirar aquilo, se elas não têm repertório, se era proibido? A gente tinha até então literaturas mais antigas, às vezes mais rebuscadas, né? Literatura erótica com poesia. Tinha aqueles livrinhos de Sabrina. banca, Sabrina, Júlia. Sim, verdade. Que aquilo tinha muito... isso daqui tinham cenas. é um Sabrina e Júlia modernizado, atualizado, um pouco mais picante, trazendo ali um componente de BDSM, sim. que foi algo novo, sim, né? Que foi algo que trouxe ali para esse universo feminino um elemento diferente. E eu acho tão interessante, porque esse Christian Grey, na verdade, é um príncipe, né? Um cara, assim, altamente rico, bonito, faz tudo pra conquistar, que até faz um sexo baunilha. Sim. Porque, né, ele... Mas que também é controlador, que também é possessivo em relação a ela, coloca uma série de regras, etc. Mas é isso, eu acho que... Eu lembro que quando lançou o livro e a reportagem, que foi capa da época, eu fiz uma roda de conversa com o Contardo Caligares, né? Nossa, que privilégio. Um psicanalista maravilhoso que faleceu já. Mas a gente debateu muito sobre o tabu que é, né, já em 2011, você se dizer uma mulher independente, bem resolvida, autônoma, feminista, e ainda assim gostar de dinâmicas sexuais em que você é submissa, né, em que você apanha, ou em que você tem que satisfazer os desejos alheios, etc. Mas uma das coisas que ele falou que mais me marcou foi que não dá pra gente querer legislar sobre as fantasias sexuais, né? Sobre aquilo que me excita e ficar nessa... Não dá pra gente colocar as regras dessa sociedade no nosso desejo, naquilo que constitui o nosso tesão, enfim, aquilo que é um gatilho pra gente ficar excitada e tal. Inclusive, uma das premissas do desejo é justamente ser livre, né? A gente que coloca aí regras pra ele, proibições pra ele. Exatamente. A gente vai confinando, né? A gente vai confinando o desejo ao casamento, a uma única pessoa, a ser feito de uma determinada forma, né? Então, eu acho que ele é um marco, porque a partir dele começou-se a falar muito mais sobre a sexualidade feminina. Muito mais, abriu um leque. Abriu um leque, assim, de diversos novos autores, autoras, contos eróticos narrados, a gente começou a falar muito mais de pornô para mulheres, o tal do pornô feminista. Então, eu acho que ele é interessante para você entender, talvez eu não curta exatamente um BDSM, mas esse ponto aqui eu gostaria de experimentar, gostaria de ser amarrada na cama, por exemplo, né, ter alguma privação de sentidos, do olhar, da visão, sei lá. Então, eu acho muito interessante. E uma coisa que as pessoas me perguntam bastante, imagino que perguntem para você e perguntam muito para o Google também, né? É se é normal ter fantasias sexuais e o que a gente pode considerar aí de anormal, né? Ou o que sai desse script e o que é perfeitamente saudável. Aí eu acho que é importante a gente estabelecer uma diferença do que é um fetiche e do que é uma parafilia, que é quando já vai pro patológico. Sim. O fetiche, sei lá, eu tenho um fetiche que eu gosto de transar de salto. Entendeu? Tô sempre com salto, ou pés, ou etc. A parafilia, primeiro, é quando esse desejo, ele é desviado e ele é condicionado a determinada coisa. Então, na sexualidade, tudo é normal desde que não seja feito com crianças, animais ou não vivos. Tudo que é com vivo, é com adulto e... Consensual, exatamente. Esqueci de falar isso também. Seguro, né? Seguro, humano... é permitido. Pode estar só na sua imaginação, só na sua cabeça. Você não precisa dividir isso com ninguém, né? E quando ele desvia, por exemplo, eu só tenho tesão se eu tô em público. Eu só tenho tesão se eu ver a minha
esposa com outra pessoa. com outra pessoa. Aí condiciona o desejo. Aí já começa a causar um certo incômodo, porque é só daquela forma. Ou causa esse incômodo na própria pessoa que tem o fetiche, ou dentro de uma relação na parceria dela, né? Exato. Tipo, pô, toda vez tem que envolver meu pé, toda vez tem que ser em público, toda vez tem que envolver urina, por exemplo. Exato, né? Toda vez tem que ser de determinada coisa, porque é uma forma de aprisionar o desejo também. Claro. De condicionar o seu prazer a determinada coisa. Essas situações, elas merecem um olhar especial. Um olhar especial, a gente tá falando de um psiquiatra e de um psicólogo, um sexólogo, alguém que tenha uma especialização porque em sexualidade. Tá incomodando, né? Seu parceiro não tá afim, sei lá, de colocar, tem as coisas mais malucas possíveis, né? Sim, tem. Determinada peça de roupa só porque o outro quer. Sim. E aí, a gente falou, tá, dos fetiches e das parafilias, mas o que eu quero dizer, se é normal, às vezes é uma coisa muito mais corriqueira, mas que as pessoas sentem algum tipo, se sentem meio pervertidas e tal. Então, por exemplo, como eu disse, das mulheres feministas que querem alguma fantasia de submissão, né, na cama. Ou mulheres héteros que gostam de ver pornô lésbico e se excitam com pornô lésbico. Isso é super normal, gente. Super normal, gente, tá? Tô citando alguns aqui que eu já ouvi várias vezes. Então, assim, ou transar com um namorado pensando em outro, né? Então, essas coisas são muito comuns. Quem trabalha com sexualidade ouve isso o tempo inteiro, mas a pessoa que vem trazer essa pergunta do é normal, ela acha que ela é a única a viver isso, que ela é a pervertida, que há uma profunda inadequação, assim, então relaxa, tá tudo bem, é assim mesmo, as fantasias não são sempre politicamente corretas, né? E às vezes eu acho que até você ter certos tipos de pensamento transgressores, eles apimentam a coisa ali. Você não precisa ficar culpado. A sexualidade, ela não cabe dentro de uma caixinha. A sexualidade, ela é fluida, ela é múltipla, ela né? E eu não consigo ver também uma relação, um paralelo de culpa, assim, com as fantasias sexuais em relação aos homens, né? Porque eu acho que é justamente essa coisa de a sexualidade feminina, além de ter sido reprimida, tão reprimida, ela é sempre colocada numa caixinha de a mulher naquela posição de satisfazer o homem, né? Tipo, não como alguém desejante, alguém que vai reivindicar alguma coisa e vai falar, olha, pra eu gozar, eu gostaria de fazer isso e aquilo. Então, eu acho que tem uma questão de gênero importante aí também, sabe? Sim. Como também fosse o homem o que traz sempre essas fantasias, como se a mulher não tivesse, né? Não, e eu fiquei aqui pensando agora, né, muito que às vezes as mulheres vêm me perguntar como apimentar o relacionamento e sempre as dicas que elas mesmas chegaram, já testaram ou que elas falam, você acha que se eu fizer um striptease, se eu fizer uma dança da cadeira, mas é muito destituído de... pra mim, sabe assim, eu quero sentir prazer, eu quero me sentir excitada. É sempre pra performar pro outro. Exato. É muito menos assim, de repente eu usar um vibrador em mim enquanto ele só observa. Percebe como é diferente? Tipo, eu aqui sou um ser que deseja, né? Que tá numa ação, tá protagonista. Será que se eu for a boa de cama, ele vai gostar mais de mim? Né? Essa busca de validação, né? No fundo tem um pouquinho disso também, né? O olhar do outro que a gente sempre quer. Mas, exatamente, quando você percebe que é um ser que tá ali desejando e construindo suas próprias fantasias, e eu acho muito que o casal possa trocar essas fantasias, aí tem algo muito poderoso. Os homens, eu acho também uma coisa interessante, que se você pergunta pra eles qual é a sua fantasia sexual, eles têm uma lista, e uma lista muito específica, né? Muito bem detalhada, como alguém que já elaborou isso em outros momentos, se masturbando, ou vendo na pornografia, etc. E as mulheres, elas geralmente falam, eu não sei qual é a minha fantasia, né? Ou então vai muito mais pra esse lado tem a ver com cenário romântico, sabe? Eu não sei, talvez transar com velas, talvez transar numa praia e tal, mas uma coisa ainda bem mais pueril, né? O que você acha que a gente pode dizer aqui, que a gente pode falar pra mulherada que tá assistindo? Como é que elas podem construir esse repertório sexual
especialmente se elas estão numa relação estável e monogâmica, né? Porque acho que quando você tá solteira ou numa relação não monogâmica, transando com várias outras pessoas, o seu repertório naturalmente vai aumentando, né? Sim. Mas numa relação fechada, como é que a gente pode ajudá-las a descobrirem, a identificarem o que dá tesão nelas, o que não dá, o que elas até topariam tentar, o que de jeito nenhum? Acho que se abrir pro mundo, né? O mundo tem ali um componente muito grande de fantasias. É você se permitir. Eu não tô aqui falando nem... você então vai precisar trair, você precisa... Não é nada disso, gente. Mas assim, não faz mal nenhum olhar pro seu vizinho malhado, né? Aquilo alimenta a sua libido. Vai só olhar a vitrine, você não vai comprar nada, você só vai olhar a vitrine, entendeu? Aquilo alimenta a sua libido, aquilo, enfim, te abastece de novos componentes. E aí, imaginar, por que não imaginar uma transa com ele? Deixa seja sozinha, com seu vibrador. Isso ajuda você a ficar muito mais sensível para novas investidas do seu próprio companheiro. Você fica mais... É isso, sensível. Eu sempre recomendo abre um grupo no aplicativo de mensagens lá no WhatsApp com as suas amigas. Comecem a falar sobre sexo, para você entender um pouco do que a outra já fez e pegar essa dica, ver se ela funciona para você, se você toparia ou se isso é uma coisa que jamais passaria pela sua cabeça. Ouvir contos eróticos, porque às vezes tá ouvindo um conto erótico sobre, sei lá, deixa eu pensar, pés, a gente falou de pés aqui. E aí alguém lá lambendo, chupando os pés, etc. Aí você fala, putz, não, isso pra mim não funciona. Legal, tá tudo bem. Só vai saber. Exatamente. Coloque a sua mente à prova, né? E aí você não gostou desse, não é que você vai ignorar todos os outros. Putz, vai ouvir outro. Agora você ouviu um de sexo a 3. Putz, você não imaginava que ficaria excitada e ficou. Olha que interessante, né? Então, eu acho que ter essa postura realmente mais ativa, né? A gente falou disso nos episódios passados, de a mulher ter uma postura mais ativa na busca por repertório sexual, por excitação, pelo seu desejo, pelo seu prazer. E deixa eu falar uma coisa séria aqui. Isso daí tem muito mais resultado do que testosterona, galera. Muito mais. A gente sabe porque lá na Unifesp a gente trabalha muito com erotização. É uma das nossas premissas lá, fazer com que a mulher ela tenha uma conduta muito mais ativa com relação à sua própria sexualidade. Então a gente faz grupos de erotização em que a gente fala de contos, a gente quebra tabus, a gente constrói, elas escrevem um conto erótico, elas saem pra ir na sex shop, então... Acho que aí é uma boa dica também, Carol. Tenta escrever um conto erótico ou de alguma lembrança que você acessa muito com frequência pra ficar excitada, ou alguma coisa que vem enquanto você tá se masturbando ou transando. Te vem, sei lá, sexo ao redor de uma fogueira, qualquer coisa pra você começar a separar esses elementos que fazem sentido pra você, né, pro teu desejo. Pois é, eu acho que isso ajuda muito e a gente vê isso na prática lá no ambulatório. As mulheres, elas começam a desejar muito mais, porque elas ampliam, porque tem um trabalho que é muito básico, né, que é de autoconhecimento. Então, eu acho que você proporcionar, pegar a mão de alguém e dizer, tá liberado pensar em putaria, já é uma permissão social que provavelmente essa pessoa não teve a vida inteira. Ninguém vai saber o que se passa pela sua cabeça. E aí... Ninguém vai saber, ninguém vai entrar lá dentro e falar, putz, tô pensando, sei lá no quê, entendeu? Exato. Ninguém, é seu. E aí você fazer esse trabalho de investigação, de exploração, de entender o que você gosta, o que você não gosta, o que te excita, o que não te excita, construir um conto erótico, eu acho que são dicas ótimas aqui pra gente entender, fazer uma lista aí, sei lá, quais são as 4, 5 fantasias que você não realizou ou já realizou e foram muito incríveis e gostaria de repetir. Eu acho que é um bom exercício. A gente precisa abrir a cabeça e ser um pouco mais livre pra ter uma vida sexual satisfatória.
quanto mais livre você é, melhor vai ser sua vida sexual. A gente fica de bedel, de fiscal do próprio desejo, né? Isso é bizarro. Ninguém tá sabendo o que você tá pensando. Isso é bizarro. É só gente, seu. Então vamos lá. Com essa produção, a gente vai pro quadro Sussurra Aqui, Confissões ao Pé do Ouvido, que é um quadro em que vocês mandam relatos, angústias e dúvidas aí pra gente debater aqui no Preliminares. Eu namoro um cara, já tem 2 anos, né? E ele é bem experiente, bem mais experiente do que eu. E ele tem muitas fantasias, já realizou algumas, mas ele gostaria de repetir comigo. Algumas delas eu até toparia, tipo, ele queria transar com uma terceira pessoa. Dependendo de quem fosse a pessoa, eu até toparia, não teria problema. Seria uma experiência diferente. Mas já algumas outras coisas eu acho que eu não conseguiria. Por exemplo, ele queria que eu penetrasse ele com uma cinta. Isso eu já não consigo me imaginar. Então eu queria pedir pra vocês me ajudarem, meninas. Difícil, né? Aí é que tá também, né? Tem o desejo dela de agradar esse parceiro, né? E eu acho que isso é importante a gente entender. Qual que é o seu limite? Isso só vai saber se conhecendo, porque quando a gente ultrapassa os nossos limites também, isso volta. Isso volta como culpa, isso volta como raiva. Então, eu acho que ela tá meio perdida. Algumas coisas ela até toparia, acho que seria excitante, essa questão de acrescentar um terceiro e tal. Mas a questão da cinta-liga, que é, aliás, uma fantasia até relativamente... Da cinta peniana. A cinta-liga da perninha. Da perninha, exatamente. É um pênis mesmo, tá, galera? Cinta-pênis, né? Até bem frequente. Eu nunca vou me esquecer do livro da Bruna Surfistinha, em que ela relatava vários clientes que a procuravam só para ela os penetrar com uma cinta-pênis. Isso não significa que a pessoa seja homossexual, tá? Nada. Homossexual significa que a pessoa gosta de... atração, o desejo. Uma atração por pessoas do mesmo sexo. Agora, a pessoa gostar de sexo anal, o homem gostar de sexo anal, não significa que ele seja homossexual. Como você pode ter homossexuais que não gostam de sexo anal, nem de fazer, nem de receber, tá? Porque isso é uma prática do corpo, é uma prática sexual ali do corpo físico, onde estão as sensações. Mas a tua atração, o teu desejo pode ir para um lugar ou para outro, né? Exato. Eu acho que ela tem ali que avaliar o limite dela, né, Nath? O que você acha? Em relação ao sexo com uma terceira pessoa, que é bastante comum, o que eu sempre digo primeiro, antes de você ir pra prática, porque também acho que as pessoas acabam ignorando algumas questões que vêm a partir do sexo com uma terceira pessoa. Então, o ciúme, quais são as regras que vão estar colocadas ali, ou se não vai ter regras, né? Enfim, se vai ser uma pessoa conhecida ou não conhecida, se pode penetrar, não pode penetrar, se é só você a mulher que interage com outra mulher, ou só você a mulher que interage com outro homem. Então, tem uma série de coisas que acho que precisam ser amadurecidas, né? Eu não acho que seja uma coisa assim, vamos tomar uma, chamar alguém aí, enfim. Mas acho que a chance de dar ruim é maior. Agora, eu acredito que você pode ir incluindo esse terceiro, né, ou essa terceira mulher, seja mulher ou homem, primeiro no sexo a dois, seja falando, e o que você gostaria que eu fizesse? Nesse momento, a pessoa estaria fazendo o que comigo? Né? Vai incentivando o outro, puxando a fantasia do outro, para você também entender quais seriam os seus limites, né? Porque assim, pra mim tudo bem, se ele imagina que eu vou estar lá beijando a outra mulher enquanto ele me penetra, ok. Não, mas aí se ele for penetrar, se ele for interagir sexualmente, eu não quero. Então, vai trazendo assim de uma forma erótica e esperta, inteligente, pra você entender melhor o que tá no outro. E sempre lembrando que às vezes ali no meio do trelelê a pessoa se empolga e passa e cruza alguns limites e é importante vocês discutirem o que farão nesses momentos, né? Então, não estava permitido isso, mas acabou acontecendo. E também fazer uma fantasia, porque você também se excita, não para agradar o outro, porque ele, eu percebi que ela quer muito agradar ele, né? Tipo, aonde nessa fantasia, né, do outro, você sente que poderia ficar com tesão? Eu poderia ficar com tesão porque, eu nunca fiquei com outra mulher, e isso é uma coisa nova pra mim e pode ser interessante. Eu ficaria interessada porque eu poderia, sei lá, enquanto eu estou fazendo sexo oral em um homem, estou penetrada por outro. O
que de repente, nessa fantasia dele, pode te agradar e virar uma fantasia sua. Né? Então, antes, isso assim, tem pessoas que eu já entrevistei muitas pessoas do swing que falam, não caia de paraquedas, vá fazendo uma coisa gradual para entender se essa fantasia vai fazer sentido ou não para você, tá? E aí, em relação à penetração, também ouvi muito isso de prostitutas, né? De que os homens gostam de ser penetrados, porque o meu TCC foi um livro-reportagem com garotas de programa, e tenho ouvido cada vez mais homens héteros confessando o seu prazer anal, de estímulos anais, e as mulheres não estão sabendo o que fazer com isso. Então, assim... E aí eles vão pra prostituta porque ali não tem um julgamento, né? Exato. E aí é muito complicado, faço até aqui porque é assim, a gente quer que os homens se desconstruam essa masculinidade tóxica, mas a partir do momento que ele vem com uma vulnerabilidade e fala, olha, eu gosto de um beijo grego, eu gosto de um plug anal, aí a gente não sabe o que fazer, né? Fala, como é que eu faço agora com esse homem hétero que tá aqui manifestando esse desejo? Exato. Então, o que eu acho, de novo, é entender qual é o seu limite. De repente, você não consegue uma cinta peniana, mas de repente você consegue, sei lá, fazer uma masturbação e fazer um fio terra ali nele, né? Ou você consegue colocar um plug anal, um estimulador de próstata, mas talvez não seja a sua mesmo, e aí vocês vão entender se essa fantasia vai ser parcialmente realizada, se você libera ele para realizar com outras pessoas, pode ser o caso. Mas eu acho que isso vai muito do acordo e do limite de cada pessoa e de cada casal, Pra né? isso precisa se conhecer e imaginar, colocar na imaginação antes de realizar de fato. Porque às vezes só a imaginação já resolve, né? Então, é isso que eu ia te falar. Minha próxima questão que eu ia colocar aqui na mesa é: toda fantasia precisa ser realizada? Porque eu acho que algumas fantasias são melhor enquanto fantasias. E a hora que você vai realizar, você fala, putz, estava melhor lá no meu filminho. Porque a realidade é a realidade. Né? Uhum. Enquanto que a imaginação, ela pode tudo. Ela pode tudo. E você pode parar com ela na mesma hora que ela começa a te incomodar. A realidade não dá muito isso, né? Eu vejo muitas pessoas que ficam doidas pra conhecer casa de swing. E quando chega na casa de swing, fala, ai, mas não era como eu tinha pensado. As pessoas são normais. Eu falo, é isso. Na tua fantasia, você imaginou, como você viu no filme, que as pessoas eram lindas, gostosas e tinha toda uma performance que você chegou lá e são pessoas reais, né? São pessoas com corpos diversos e reais. Então, eu acho que, às vezes, a fantasia pode ficar melhor. Eu acho muito interessante essa ideia de experimentando aos pouquinhos. Por exemplo, abriu agora em São Paulo um bar que chama Cabaré. Não sei se você ainda já não ouviu fui. falar. Ainda Achei bem interessante também. Que traz elementos, assim, dessa diversidade do desejo. Então, vai lá, vê como você se sente. Tem né? várias performances com amarração de cordas, o shibari, apresentação de mulheres no polidense, enfim. Não fui ainda, mas já ouvi falar que é uma experiência interessante, inclusive para ir com o parceiro ou a parceira e falar, e aí, o que você achou? Ai, achei bizarro. Ai, achei excitante. Vai né? sentindo. Iniciar essa conversa, né? Vai sentindo ali como você se comporta, assiste coisas. E aí vai sentindo como que é a sua reação. Ah, isso aí eu toparia, isso eu me sentiria bem. Isso aqui vai ficar só na minha imaginação comigo mesma. Isso eu vou dividir, isso eu não vou. Sim. O problema é não ter repertório nenhum. Aí a coisa começa a ficar chata e máquina de lavar roupa. Total, tela em branco vai no automático, né? Gente, olha só o poder da imaginação. Vários estudos indicam que a frequência com que uma pessoa acessa fantasias sexuais está diretamente relacionada a uma melhor qualidade de vida sexual. Então, ou seja, quanto mais você fantasia, a sós ou com uma parceria, mais prazer você tem. Concorda? Super. Concorda, né? Você falou num outro episódio, Carol, que as pessoas tinham que ter, à medida que a vida vai passando, um armáriozinho, um arsenal de fantasias. Quanto né? mais longo o relacionamento, maior é o arsenal de fantasias. Porque, assim, aquela pessoa não vai mudar, cara. Não vai. Não vai virar o Cauã. Sim. Né? E eu acho que até com se eu o Cauã. namorasse Exato, Cauã, acho que até com o Cauã. Enfim, Você fala, esse gominho aqui na barriga já conheço. então, não, pra que esse bíceps? Né? Exato, total. Então, como é que a gente pode, agora caminhando pro final, como é que a gente pode, depois que a gente já descobriu o que nos excita, como é que a gente comunica isso pra parceria?
e como é que a gente recebe a fantasia do outro, porque, de novo, às vezes é alguma coisa, como o caso da cinta peniana, que ou você não tá afim de fazer, né? Ou é algo que você considera, sei lá, nojento ou absurdo, enfim. Como é que a gente vai comunicando isso pro outro? Devagar, né? Fala um pouquinho, daí sente, aí explora, pergunta, mas você tem alguma vontade? Vão num motel, num lugar diferente, usa uma roupa, de repente uma fantasia, e vê como a pessoa se sente, vai colocando um pouquinho de pimenta a cada dia. Eu gosto muito e eu vi que estão saindo lá fora alguns jogos, tem aqui no Brasil já também, alguns jogos de cartas de construção de intimidade para os casais, e aí um dos fatores ali é as fantasias. Que fantasia você ainda nunca realizou? Você nunca realizou? Para fazer isso assim, você organiza ali um jantarzinho, tal, íntimo, e aí vocês começam a conversar. Eles são como gatilhos, assim, sabe? Para falar sobre sexualidade. Porque assim, né? Não é que do nada você tá lá, um escovando o dente, o outro fazendo xixi. Aí você vai virar e falar, e aí, você gosta de sexo anal? E aí, você gosta... Não, né, gente? Tem que ter, acho que, um contexto. Então, você tá vendo um filme, você viu uma cena, ou alguma coisa, você fala, e aí, você faria isso? Você curte? Puxar esse assunto, né? Porque... também sentar... Ver a reação do outro. Vai sentindo a reação do outro. Se o outro fica excitado, se ele te pega com mais vontade, e aí você já vai tendo sinais, né? E outra coisa também que eu digo sempre não importa o que o outro te traga, cuidado com a sua reação, né? Porque a sua reação pode fechar uma porta para essa comunicação sexual. Então, mesmo que você não vá fazer, mesmo que você não vá topar, interessante, olha, não sei se eu conseguiria, mas se você reagir do tipo, nossa, não acredito que você fantasia com isso. Que nojo, que horror, não jamais. Julgue. Se você julga, você fecha a porta, né? E você aprisiona o desejo do outro também, o que é uma coisa ruim, né? Exatamente. Vamos lá, chamar o quadro Penetra para ir mais fundo no assunto? Carol, eu começo indicando ou você começa? Então, se você nunca leu, eu acho que vale a pena você ler, dar uma olhadinha. Tem 3 livros, eu parei só num, porque não é bem meu tipo de literatura. Mas as minhas pacientes amaram. Inclusive, teve um baby boom nessa época aqui de Christian Grey. Um baby boom danado. E tem uma outra que é Peça-me o que quiser ou Deixe-me, que as pacientes falam que é muito melhor do que essa. É mesmo? Eu não conheço. Legal. Então... foi uma literatura erótica que aí abriu portas e foi, acho que, evoluindo, talvez, né? Ou criando novas vertentes, assim. O que eu acho sempre muito interessante, ter mais opções do que ter apenas um que represente, né? Ixi, tem muitas. Eu vou indicar uma série da Netflix que se chama Como Criar um Quarto do Sexo. Gente, é um reality, você já viu? Não. É um reality de 8 episódios. Cada episódio é uma designer de interiores, o nome dela é Melanie Rose. E ela é ótima, ela é muito engraçada. Então, ela visita a cada episódio um casal que fala, nossa vida sexual tá mais ou menos, tá meio assim, tal, queria dar um up aqui, queria que você criasse pra gente um quarto do sexo. Então, ela vai investigando a cada episódio uma fantasia sexual. Então, ela cria ali desde um espaço de cabaré para que a mulher se transforme numa stripper ali, porque a fantasia deles envolvia esse exibicionismo, até uma masmorra BDSM, porque o casal curtia esse lance de chicote, chibatas, etc. Então, mas é muito bem humorado, é muito legal, assim, porque as decorações são muito interessantes, mas mais do que isso, o pano de fundo são as fantasias sexuais. Então, tem até uma família poligâmica, né? Então, assim, várias pessoas ali juntas precisavam de um quarto do sexo para fazer sexo grupal, porque numa cama normal não cabia. Então, eu acho uma ótima para você assistir, porque você vai dar risada, é bem peculiar e é uma chance de puxar o assunto, né? Tipo, e aí, você toparia? E o engraçado que você foi falando, me veio a ideia, né, do lúdico do sexo. Total. Gente, sexo é brincadeira de adulto. É uma encenação. Super! É lúdico. É lúdico, né? Tem vários brinquedinhos, inclusive. Total. Não, e assim, as pessoas que praticam BDSM, elas falam a cena BDSM, porque é uma encenação que nem sempre vai envolver, por exemplo, sexo oral, penetração, porque a cena é o que dá o tesão, é o que vai extravasar, né? Então, ficam aí as nossas dicas para vocês.
E é isso, temos... Um episódio bem apimentado. Eva, temos um episódio de preliminares. A gente espera vocês nas redes sociais para comentarem, para dizerem o que vocês acharam, que fantasia sexual vocês mais curtem. É só seguir no Instagram, @preliminares.pod e também no YouTube. Não esquece de avisar o pessoal e assistir também aos episódios anteriores. Um beijo e até a próxima. Até, pessoal!